Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula de sistema de proteção e equipamentos elétricos. Hoje é a nossa sexta aula. Estamos chegando ao final já. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Se vocês perderam alguma aula, esteja revendo, porque é de extrema importância para a profissão de vocês entender um pouquinho sobre o sistema de proteção, que é onde vocês vão estar trabalhando no dia a dia. Vou falar um pouquinho dessa aula, um pouquinho sobre disjuntor diferencial residual, um pouquinho sobre disjuntores, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho melhor. Mas qual que é o foco da nossa aula? Mesmo porque na semana passada falamos um pouco de disjuntores. Nosso foco hoje é saber dimensionar um disjuntor de entrada. Qual que é o meu disjuntor de entrada? Como que eu vou conseguir determinar qual disjuntor que é? Então, o disjuntor diferencial residual é um dispositivo constituído de um disjuntor termomagnético acoplado a outro dispositivo, o diferencial residual, famoso DR. Então, ele é um disjuntor que está acoplado com o DR. Bom, sendo assim, ele conjuga as duas funções. Então, ele trabalha como disjuntor e ele trabalha como DR. Então, ele pode dizer que esse disjuntor diferencial residual é um dispositivo que protege os condutores do circuito contra sobrecarga e curto-circuito e também o operador ou o morador, depende de onde você está colocando. Então aqui a gente vê, por exemplo, aqui na foto, no desenho, o disjuntor no meu lado direito, e aqui a gente tem o nosso disjuntor termomagnético e o nosso DR, diferencial. Então, se vocês estão vendo aí esse amarelinho, é onde que a gente consegue, ele vai desarmar caso tiver uma sobrecarga. Bom, então ele vai proteger tanto o circuito como a pessoa qualquer tiver alguma fuga. O interruptor diferencial residual é um dispositivo composto por interruptor acoplado a outro dispositivo diferencial residual. Bom, então esse daí está acoplado, interruptor acoplado ao seu diferencial residual. O interruptor diferencial residual é um dispositivo que liga e desliga. Então eu consigo ligar e desligar manualmente o circuito e protege as pessoas contra choques elétricos. Bom, e aqui a gente tem o famoso DR. Bom, sendo assim, ele é conjugado às duas funções, então ele pode ligar e desligar, e ele também protege as pessoas também. Então, é um dispositivo que ele é um DR interno, então ele tem um disjuntor que ele liga e desliga, e ele também vai funcionar como DR. Aqui a gente está vendo alguns tipos de disjuntor termomagnético. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Existem três tipos: o monopolar, bipolar e tripolar. Bom, e esses três tipos, cada um tem sua função. Professor, mas eu posso ligar em 220 utilizando um disjuntor bipolar? Então eu utilizo uma fase, o circuito de iluminação eu ligo numa ponta e o circuito de tomada eu ligo na outra. É correto isso? Será que na hora que eu der um curto, eu vou estar desarmando os dois circuitos? E aí eu vou saber onde que eu estou dando problema? Se é a iluminação, se é a tomada? Bom, e outra coisa, e ao contrário, então professor, eu posso utilizar, que a gente vê muito hoje, principalmente em casas onde as pessoas compram, mudam de 127 para 220 volts, a pessoa utiliza o disjuntor monopolar. O que significa? A pessoa utiliza um disjuntor para cada fase. E de repente você faz curto numa fase, a outra continua energizada. É aquele problema que a gente tinha antigamente com o fusível. Ele queimava só uma única fase e as outras ficavam energizadas.
Em motores, uma falta de fase pode vir ocasionar a queima do motor. Então, isso é uma coisa que vocês têm que sempre prestar atenção. Tá? Existem funções para cada um deles. E a gente tem que seguir. Tá? Aqui, os tipos de disjuntores diferencial residual, os DR. Tá? Tem os bipolar e os tetrapolar. Bom, bipolar. Aqui o interruptor daqui, ele tem sua tensão máxima, sua corrente máxima a 30 mA. Então a gente já viu um pouco nas aulas passadas qual que é a corrente máxima do DR, tá? E esse DR, por exemplo, ele tem 30 mA. Então qualquer fuga acima disso, ele vai desarmar. O interruptor DR pode ser utilizado no circuito em conjunto com dispositivo de sobrecorrente, disjuntor ou fusível, colocado antes do interruptor DR. Então, se eu posso colocar um disjuntor ou fusível antes do meu DR. Aqui, só mostrando o circuito de distribuição. Tá? Sai do ramal, entra no meu relógio. Do meu relógio, eu entro nos disjuntores, tá? E dali eu saio distribuindo os circuitos. Circuitos terminais. Tá? O que eu quis mostrar isso aqui? Professor, nossa aula não é de circuitos elétricos. Não, mas tem que entender um pouquinho da onde sai meu dispositivo de proteção. Tá? Aqui é um quadro de disjuntor. E do quadro de disjuntor da sua casa, que é onde você vai ligar suas lâmpadas, sua tomada, seu chuveiro. E aqui estou mostrando um desenho para vocês, tá? Sobre o dispositivo, sobre o circuito. Tá? E aqui eu mostrando o quadro de disjuntor aberto. Tá? E aqui eu estou mostrando uma ligação em 127 volts de iluminação. Bom, então sai uma fase no meu disjuntor monopolar, tá? E um neutro. E também o terra, para que eu possa estar aterrando a carcaça da lâmpada. O circuito de ponta de tomada, mesmo jeito. Aqui eu estou mostrando direto saindo aqui, ó. Ele saindo do meu DR, ó, disjuntor diferencial residual. Olha lá, aqui está separado, foi colocado um DR exclusivo para essas tomadas. E aqui um para o chuveiro. Lembrando que o chuveiro não sendo blindado, tá? O que ele pode acontecer? Ele tem fuga e ele pode começar a desarmar os DR. Tá? Então aqui a gente tem o que? Ó? Disjuntor eletromagnético e do disjuntor eu estou indo para o DR. E é ali que eu vou para o chuveiro. Então é separado por circuito também. Aqui, mostrando o disjuntor, vou colocando o DR central para toda a casa. Volto a dizer que para que você utilize em ambiente onde você vai tirar a resistência, você tem que ter resistência blindada. Bom, e aqui acontece, ele sai do meu ramal de ligação, do meu quadro de meu relógio e vou para o meu quadro de distribuição. Aí do quadro de distribuição, por exemplo, esse daqui é um tetrapolar, ele entrou no meu DR e do meu DR foi para o meu disjuntor. E ali foi feita a distribuição. Aqui um pouquinho que a norma fala, tá? Critério estabelecido pela NBR 5410/2004 prevê que o circuito de iluminação tem que ser separado de tomadas de uso geral e prevê o circuito independente, exclusivo para cada equipamento com corrente nominal superior a 10 A. Então, acima de 10 A, eu tenho que ter um circuito independente. Tá? Por exemplo, equipamento ligado em 127 volts com potência acima de 1270, ele tem que ter um circuito específico para ele. Tá? As pontas de tomada de cozinha, copa, área de serviço,
deve ser alimentada por circuito destinado unicamente a esse local. Então, quando você separa, por exemplo, a cozinha, você tem que ter um circuito para a cozinha. Normalmente, o seu circuito da cozinha não vai alimentar a sua sala. Isso são recomendações, critérios estabelecidos pela NBR 5410. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre tipo de tomada. Existe uma norma sobre tipos de tomadas, tá? NBR 14136, tá? E aí você pode ver que a tomada de 10 amperes, ela tem seu diâmetro, seu orifício de 4 milímetros. E a de 20 amperes, seu orifício de 4,8 milímetros. Então o que acontece? O pessoal vou comprar um adaptador. Mas será que está correto? Você está colocando um adaptador para que você possa estar utilizando uma tomada de 10 amperes, por exemplo. Então isso você tem que tomar muito cuidado. Outros vão lá e abrem um pouco mais o furo da tomada. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então existe uma norma, existe uma tomada de 20 amperes em equipamentos acima de 10 amperes, é obrigatório você utilizar tanto também o plug também. O uso de disjuntor DR. Como vimos anteriormente, os disjuntores DR é o interruptor automático que desliga a corrente elétrica de pequena intensidade, de ordem de centésimos de ampere, que um disjuntor comum não consegue detectar, mas que podem ser fatais se percorrido pelo corpo humano. Já vimos isso um pouquinho sobre choques elétricos, tanto nessa matéria como segurança eletrotécnica. Dessa forma, um completo sistema de aterramento que proteja as pessoas de um modo eficaz deve conter, além de condutores terra, os DR. Então, na sua casa, então já vimos que temos que ter um bom aterramento, estudamos isso nas primeiras aulas, temos que ter o DPS, que é o dispositivo de surto, temos que ter um disjuntor e agora temos que ter também o DR. São os sistemas de proteção da nossa casa. E aqui a recomendação da NBS 5410. Ponto de tomada de corrente de uso geral e específico, ponto de iluminação em cozinha, copa cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem e, em geral, todos os locais internos molhados em uso normal. Então, a utilização de DR. Então, onde que pode ser utilizado? Então, lá, pontos de tomada de corrente em área externa, pontos de tomada de corrente que, embora instalado em área interna, possa alimentar equipamentos de uso de área externa, pontos situados em locais contendo banheiro e chuveiro. Então, esses daqui são alguns pontos que a NBR 5410 fala. Aqui eu só peguei um esquema do quadro de distribuição, onde a pessoa colocou vários IDRs separados. Então, cada circuito tem seu IDR. Aí você me pergunta, professor, está errado? Não está errado, você está fazendo um tipo de proteção. Mas existem outros tipos de proteções para que você possa fazer. Outros esquemas para que você possa fazer. A opção de utilização de interruptor DR na proteção geral. Nesse caso, a instalação do interruptor DR na proteção geral, a proteção de todos os circuitos terminais pode ser feita com disjuntores termomagnéticos. A sua instalação é necessária no quadro de distribuição e deve ser precedida de proteção geral contra sobrecarga e curto. Essa solicitação pode, em alguns casos, apresentar inconveniente de o IDR disparar com mais frequência. Aí, o caso. Uma vez que ele sente toda a corrente de fuga natural de instalação. Quando você coloca separado, você consegue identificar qual o circuito está com problema. Agora, quando você coloca apenas um, o que vai acontecer?
qualquer fuga que você tenha no seu circuito, vai acontecer de você disparar o seu DR e ficar sem energia na sua casa toda. Aqui está o exemplo. Aqui é o IDR, aonde ele está alimentando toda a casa. E aqui vamos ver alguma coisa sobre cálculo. É esse mais o nosso foco hoje. Como que eu sei qual o disjuntor de entrada que eu vou ter? Por exemplo, se eu tenho uma casa e essa casa tem 1000 watts de iluminação, ela tem 6.000 watts de tomada de uso geral, então estamos falando de 7.000, e eu tenho 13.000 watts de uso específico. Então vamos lá, eu tenho 13, eu tenho 7, somando dá 20. Então eu tenho 20.000 watts. Bom, se eu dividir 20.000 watts por 127, vai dar mais do que 100 amperes. Então eu vou ter que colocar um disjuntor de 100 amperes lá. Será que é assim que eu faço esse cálculo? Não. Para que eu possa calcular qual é o meu disjuntor de entrada, primeira coisa que tem que fazer, calcular as potências de uso geral. Iluminação e tomada. A partir do momento que eu calculei, aqui por exemplo, dei 6.600 watts, eu vou para uma tabela, essa tabela, e eu vou multiplicar o meu fator de demanda. O que significa? Você não vai ter a sua casa 100% ligada ao mesmo tempo. Você não vai ter todas as tomadas da sua casa ligadas ao mesmo tempo. Quanto maior quantidade de tomada que você tenha no seu projeto, menor vai ser o seu fator de demanda. Quanto mais iluminação que você tenha na sua casa, quanto maior for, mais iluminação você tem, menor é o que? O seu fator de demanda. Então lá deu 6.600, eu vou pegar de 6.001 a 7.000, olha a minha potência aqui em watts, olha a tabelinha. Eu vou usar um fator de demanda, não é fator de potência, não confunda, fator de demanda de 0,40. Então eu vou pegar 6.600 e multiplicar por 0,40. Então eu tenho uma potência de uso geral, iluminação e tomada de 2.640. Opa, então eu já caí de 6.600 para 2.640. Fator de demanda representa uma porcentagem de quantos das potências previstas serão utilizadas simultaneamente no momento da maior solicitação da instalação. Isto é feito para não subdimensionar os componentes do circuito de distribuição, tendo em vista que numa residência nem todas as lâmpadas e pontos de tomada são utilizadas ao mesmo tempo. Bom, entenderam? Se você tiver alguma dúvida, é só perguntar. Terceiro passo. Primeiro passo, eu calculei a potência e somei ela. Segundo passo, eu vi o fator de demanda para usos gerais, iluminação e tomada de uso geral. Falta agora minha potência de uso específico. Então vamos lá, multiplicando se a potência de tomadas de uso específico. Então eu tenho na minha casa, por exemplo, aqui um chuveiro, uma torneira elétrica, uma geladeira e uma máquina de lavar. Eu tenho 12.100 watts. Mas aí eu não utilizo o quê? Eu não utilizo a potência. Eu utilizo quantidade de tomadas de uso específico. Se eu tenho 4, aqui por exemplo, eu vou utilizar o fator de demanda de 0,76. Se eu tivesse 10 tomadas de uso específico, eu utilizaria um 0,52.
Então, essa tabelinha é que você vai utilizar para que você multiplique. Então, vou pegar 12.100 multiplicado por 0,76. Eu vou achar 9.196. Somando-se os valores da potência ativa de iluminação das tomadas de uso geral e da tomada de uso específica, já corrigido pelo fator de demanda, potência ativa, iluminação e tomada de uso geral, mais a potência de uso específico, temos 11.836. Se a gente fizesse o cálculo de cabeça, a gente tinha 12, 12 com 6 mais ou menos dá 18, a gente tinha quase 19.000 watts. Olha para quando caiu. Caiu quase 8.000 por eu utilizar o fator de demanda. Aí, o quinto passo, tá? Eu vou pegar, tá? Divide-se o valor obtido pelo fator de potência média. Tá? Então, eu vou pegar o fator de potência média e vou dividir ele. Obtém-se assim o valor de potência do circuito de distribuição. Tá? Então, eu vou pegar o valor e vou dividir pela potência média. Tá? E vai dar 12.456. Então, opa, legal, professor. Tá? Eu consegui achar em transformar em watts para volt-ampere. Se eu quero saber a amperagem, eu não vou calcular em watts. Eu tenho que calcular ela em volt-ampere. E por que 0,95? Qual que é a minha potência da tomada? 0,8. Qual a potência da iluminação? 1. E aí tem as potências específicas. Então, existe uma tabela sobre isso. Existe uma norma sobre isso. Qualquer dúvida você esteja perguntando. E aqui eu tenho o cálculo de corrente do circuito de distribuição, que é por último. Eu vou pegar corrente é igual a potência dividido pela tensão. Então, minha potência é 12.456, a minha tensão é 220 volts, eu tenho 56,6 amperes. Então, veja bem, eu já descobri de quanto que eu tenho que ser o meu disjuntor. Vou utilizar um disjuntor de 65 amperes de entrada. Por quê? Porque a minha corrente é 56,6. Mostrando novamente, para que vocês decorem e vocês vejam exatamente o circuito, um painel montado por um aluno da Evolute de eletrotécnica e ver como que é a qualidade. Veja como que está bonito, bem identificado, bem organizado. Entendeu? Esse é o padrão dos alunos de eletrotécnica da Evolute. E aqui o da nossa concorrência, que é o padrão que o pessoal acaba mostrando. Pessoal, tenham uma boa noite. Vejam, estou sendo bem simples nas explicações para que a gente possa estar entendendo. Qualquer dúvida, esteja perguntando. Não fique com dúvida. Infelizmente, a gente não está presencial. Já acabando nosso bimestre. Então, se você tenha qualquer dúvida, pergunte. Obrigado e boa noite para vocês.